Então, a humilhação é um mal invisível que vai nos perseguir, de repente, para toda a vida. Quem de nós, então, nunca passou por um processo de humilhação? Você já parou para pensar sobre o impacto que as nossas palavras têm na vida de outra pessoa? Você já parou para pensar no impacto que as nossas palavras e as nossas atitudes têm na vida de outras pessoas? Nós vamos vivendo, existindo nessa nossa existência, sem nos darmos conta daquilo que a gente faz. A gente age meio que de improviso, no piloto automático, seja lá o nome que a gente queira dar. Mas acontece que dificilmente nós estamos atentos exatamente a tudo aquilo que a gente fala, a tudo que a gente faz, né? Então, cada vez que você humilha alguém, você se prende negativamente a essa pessoa por um tempo indeterminado, muitas vezes por um tempo indeterminadamente longo, sabe? Por milhares de anos até. Essa frase poderosa nos lembra a responsabilidade que nós temos em nossas interatividades, em nossas interações diárias. Então, cada vez que você humilha alguém, você fica preso a essa pessoa. Cada vez que você humilha alguém, você fica aprisionado a esta pessoa. Você não consegue escapar dentro de uma malha magnética na qual ela está inserida. Então, quando nós humilhamos uma pessoa, nós ficamos presos a essa pessoa, de repente, pela eternidade, até que haja a compreensão de ambas as partes. Porque a humilhação é uma via de mão dupla, né? Não é algo que você emane e derrube o outro, você derruba o outro, mas esse outro ele vai te destruir, ele vai te mutilar. Não vai demorar muito. Se não for agora, nessa encarnação, vai ser numa outra. Então, é bastante importante nós tomarmos muito cuidado com o que nós falamos, porque, de repente, nós não estamos dizendo aquilo que a pessoa está ouvindo. Geralmente, nós falamos uma coisa e a pessoa entende uma outra coisa, ela ouve outra coisa, ela ouve algo que está relacionado à forma como ela está existindo, né? Então, nós geramos um ressentimento que pode se estender por milhares de anos, por muitas encarnações. Portanto, vai aqui um alerta, tanto para mim quanto para cada um de nós. Esse alerta, ele é bastante importante quando nós procuramos compreendê-lo. Quando uma pessoa, ela humilha uma pessoa, você percebe que uma pessoa é fraca quando ela humilha alguém. Toda pessoa que necessita humilhar alguém para se sentir visível, para se sentir participante de uma sociedade, essa pessoa, ela é muito fraca. Então, para que ela se sinta forte, ela precisa humilhar alguém. Então, se você está diante de alguém que te humilhe, por exemplo, com frequência, se você está diante de alguém que faça contra você coisas que não são legais, entenda, essa pessoa ela é mais fraca do que você. Se você conseguir perceber, se você conseguir sentir isso naquele instante, naquele momento, automaticamente a sua vida se transforma em algo muito melhor. Porque quando eu percebo que o outro está despejando sobre mim uma fragilidade que ele tem dentro dele, automaticamente o peso daquilo que ele está projetando sobre mim se torna menor, né? Cada vez que você humilha alguém, você se prende negativamente a essa pessoa, a gente já falou isso várias vezes. Porque uma humilhação, ela gera feridas. Ela gera feridas e gera limites no ego humano. Então, quando você humilha uma pessoa, você não faz ideia do estrago que você está gerando dentro daquela pessoa. É, infelizmente, assim que acontece. Porque, de repente, aquilo que você não nota, aquela situação termina, aquela situação passa, e quando você leva adiante a sua vida, quando você leva adiante a sua existência, você não vai perceber que tem uma amarra prendendo você, limite prendendo você, porque o limite que eu gero ao outro, aquele mesmo limite vai me pegar
não vai demorar muito tempo, não é? Então, pense humilhação na vida cotidiana como uma desonra, seja ela intencional ou não, como uma desconsideração. É muito ruim, sabe, você ser desconsiderado pelo seu pai, você ser desconsiderado pela sua mãe, pela sua mulher, pelo seu marido, pelos seus filhos, pelo seu chefe, pelos seus amigos, pelos seus colegas de trabalho. A desconsideração é algo que é difícil de conseguir mensurar, né? Imagina que você deposita sobre uma pessoa uma relação de amor, amor fraterno. Você gosta de uma pessoa, você tem prazer em estar com essa pessoa, e de repente, do nada, essa pessoa, ela te humilha, ela te desconsidera, e muitas vezes isso em público. Como você se sente? Ela, na verdade, vai estar depositando sobre você a inferioridade que existe nela, nós já falamos isso. Só que naquele momento, quando você não está preparado para aquele ataque, porque isso é um ataque, quando você não está preparado para aquele ataque que você recebe, automaticamente você se deixa cair, você se deixa abater. Agora, imagina a humilhação no casamento. A humilhação no casamento, de ambas as partes, ela é pior do que uma traição. Porque a humilhação, ela nos deixa sós. A humilhação faz com que você se sinta solitário dentro de uma relação. Isso gera ressentimento. Você humilha seu marido, por exemplo, você humilha a sua mulher e nem percebe, você nem se dá conta que de repente você estava com tanta coisa na cabeça naquele momento, então não foi condicional, ou seja, não foi intencional, você não estava com a intenção de humilhar. Mas você vai esquecer o que falou, mas essa pessoa não vai esquecer aquilo que ela ouviu. E isso muito provavelmente será levado por uma vida inteira, sabe? E vai destruir algo que seria muito legal, algo que seria muito bom, algo que seria bastante forte nesse teu processo de libertação, nessa tua encarnação atual. De repente, uma coisa mal colocada, uma coisa mal percebida, ela pode estragar completamente toda a sua existência, ou parte da sua existência. Sabe aquela brincadeirinha que constrange? Já foi só uma brincadeirinha, né? Quando uma brincadeirinha sua constrange uma pessoa, não é uma brincadeirinha. Pode ser uma brincadeirinha para você que está, naquele momento, fora da realidade, bebeu demais, sabe? Acha que está fora de controle, então se julga no direito de falar exatamente o que bem entende. Mas acontece que o outro que está ouvindo, aquilo para ele é muito ruim. Então, essa brincadeirinha, ela funciona como um abuso emocional. Eu coloquei 2 frases esses dias. Quando a sua brincadeirinha constrange uma pessoa, não é só brincadeirinha. E eu coloquei uma outra, é de respeito, né? Quando a sua brincadeirinha constrange uma pessoa, não é só brincadeirinha, é desrespeito. E abuso emocional, acho que isso eu coloquei, coloquei hoje. Abuso emocional adoece tanto quanto físico. Uma agressão física, ela muitas vezes é infinitamente menos problemática para quem recebe a agressão do que uma agressão verbal, uma agressão emocional, sabe? Imagina que você está diante do seu filho e você diz a ele: tira a mão daí, moleque, você é muito burro. Você sabe quando essa criança vai esquecer isso? Nunca. Nunca vai esquecer. Isso vai ficar guardado dentro do subconsciente dela, vai ficar esquecido, teoricamente, vai ficar apagado, vai ficar dentro de uma bolha, não é? Mas essa criança vai se tornar um adolescente, o adolescente vai se tornar um adulto, sabe? E, de repente, você vai encontrar um adulto com 40, 50 anos de idade, ainda dentro daquela bolha. Moleque, tira a mão daí porque você é muito burro. Então, toda e qualquer humilhação, qualquer cuidado, aliás, é importante nós tomarmos cuidado com aquilo que nós dizemos às pessoas, e principalmente às crianças. Porque, na verdade, boa parte dos problemas que eu encontro no meu dia a dia, lá no consultório, por exemplo, problemas com os pacientes, os problemas que as pessoas trazem,
São problemas relativos à forma como elas foram criadas, à maneira como elas foram criadas. O pai que comete essa insanidade de dizer ao garoto, tira a mão daí, você é muito burro, ou você não mexe nisso, você não tem capacidade para isso. De repente, a intenção daquele pai é proteger a criança. Só que ele não se dá conta de que ele pode estar destruindo completamente a vida daquela pessoinha. Então, a humilhação, ela não é apenas um ato momentâneo. Ela gera um ciclo, ou um conjunto de ciclos de ressentimentos que pode se estender por encarnações. Há dentro do nosso subconsciente, nessas personalidades múltiplas nossas, há tanto ressentimento gerado, guardado, amortizado, amortecido dentro do nosso subconsciente, que, de repente, a gente não consegue ganhar dinheiro, a gente não consegue ter um relacionamento legal, a gente não consegue ter relacionamentos pessoais bons, sabe? Você não consegue, de repente, dirigir um carro. Você não consegue fazer coisas que são muito comuns e simples para a imensa maioria da humanidade, mas para você, de repente, aquilo é muito ruim. Aquilo é muito ruim porque, pura e simplesmente, você não está se dando conta das coisas que estão guardadas dentro do seu subconsciente, das coisas que estão guardadas dentro das suas personalidades múltiplas. E me perdoe, não me leve a mal, mas pouco importa se você vai fazer terapia para falar a vida inteira, mas não vai conseguir acessar aquilo que está no subconsciente. Não vai conseguir acessar aquilo que está numa personalidade múltipla, porque essa personalidade múltipla é uma outra pessoa que tem que ser analisada, tem que ser estudada, tem que ser trabalhada, tanto quanto você. Então, boa parte das limitações que nós temos, sabe? Boa parte das situações onde nós não conseguimos prosperar, seja lá em que âmbito for, isso está relacionado a um conjunto de humilhações às quais nós estivemos expostos ou expusemos alguém de alguma forma. Porque cada vez que você humilha alguém, você entra naquela frequência. Você não simplesmente está destruindo uma pessoa, você está destruindo a si mesmo. Você está destruindo o Deus que há em você. Você está destruindo o Deus que há naquela pessoa. Portanto, é bastante importante que a gente comece a prestar um pouco mais de atenção nisso. Então, uma humilhação é um ato que fica preso no tempo e no espaço, até que você volte no tempo e no espaço para poder libertar aquilo, para poder liberar aquilo. É onde entra a terapia de vida passada. Terapia de vida passada não é um trabalho onde você vai fazer regressão para viajar no espaço e ficar passeando pelo tempo e espaço para ver o que você foi ou deixou de ser. A terapia de vida passada, ela tem por finalidade única fazer com que você dê certo agora. Você precisa dar certo agora. E para você dar certo agora, você tem que se libertar de limitações. E essas limitações, elas estão presas no espaço e no tempo, em vidas que você já viveu nesse planeta. Você morreu, de repente, em 1819, completamente humilhado ou humilhada naquele momento. Aonde você acha que ficou essa humilhação? Ficou no céu? O arcanjo Miguel resolveu o problema, pegou a espada dele e cortou aquelas ligações, aqueles ligamentos energéticos densos dentro de você? Não consegue fazer, ninguém consegue fazer isso. Por quê? Porque naquele momento você estava completamente absorto. Você tinha absorvido determinadas quantidades de situações humilhantes e você não consegue escapar. A não ser que agora você enxergue e que você veja e você diz, que bobagem, isso não é tão importante assim. É nesse momento, por exemplo, que se você tem uma determinada limitação, é nesse momento que a limitação some. A limitação deixa de existir. Na semana passada, ainda peguei acho que uns 3 ou 4 casos assim no consultório, de pessoas com limitações absurdas para quem está do lado de fora vendo, né? E no que eu mostrei às pessoas, por exemplo, o que elas viviam, o porquê elas viviam, na hora que elas conseguiram perceber que dentro delas haviam outras pessoas, ou havia uma pessoa em especial
que estava sofrendo, e essa pessoa foi auxiliada, a vida dessa pessoa melhorou. Sabe, eu venho utilizando essas técnicas há 25 anos, desde que eu atuo como terapeuta holístico. Há casos, por exemplo, de uma pessoa perder 10, 15 quilos de peso físico, não é? Simplesmente pelo fato de entender que, de repente, o fato dela comer demais não está atrelado a ela, mas sim está atrelado a uma pessoa que ela já foi, ou a várias pessoas que ela já foi. Então, quando você entra dentro desse princípio ativo, que a gente dá o nome de humilhação, nessas personalidades múltiplas, a vida dessas pessoas melhora. Então, procura compreender muitas coisas que você não consegue fazer aqui agora, coisas simples que todo mundo faz, mas você não consegue fazer, e de repente você se sente incapacitado ou incapacitada, burro, burra. Tira isso da cabeça, não é. É uma trava que existe dentro de você. É uma trava, apenas uma trava. E essa trava, ela precisa ser suprimida. Essa trava precisa ser não desajustada, ela precisa ser removida. Você remove a trava e aí o seu veículo anda, porque o seu corpo, o seu personagem atual é um veículo, né? Bom, em contextos sociais e profissionais, a humilhação, ela cria ambientes tóxicos. Não vai nenhuma novidade aqui também, não é? E esse ambiente tóxico, ele afeta a saúde mental de todos os participantes. Imagina que você trabalha numa empresa e, de repente, foi colocado numa posição de gerência um sujeito que pegou aquela posição não por competência, mas por qualquer outro motivo que não importa a gente citar isso aqui agora. Mas esse sujeito, ele não tem capacidade para ser um gerente, ele não tem capacidade para supervisionar pessoas. Então, muitas vezes, ele vai espelhar sobre as pessoas toda a fragilidade que ele tem, toda a incapacidade que ele tem. E aí, de repente, que tipo de situação você cria nessa empresa? Se você trabalha numa empresa onde você lida com um chefe assim, ou com colegas assim, o ambiente nesses locais é tóxico, né? E aí, automaticamente, a interatividade mental das pessoas vai se reduzir, sabe? Vai se reduzir a criatividade, vai se reduzir a produtividade. Confiança, a confiança é corroída. Quando você é humilhado ou quando você humilha alguém, a confiança é corroída. Nunca mais você vai se libertar daquilo. Nunca mais você vai conseguir se desvencilhar daquilo. Se você humilha uma pessoa e você compreende o que fez, se você está atento àquilo que você fez, a primeira coisa que você precisa fazer é compreender por que você fez aquilo. Compreendendo por que você fez aquilo, você precisa se perdoar por aquilo que você fez. Se perdoando por aquilo que você fez, você pode pedir à pessoa que te perdoe. Quando você conversa com essa pessoa, mas você fala com o coração, e não só com a boca, verbalizando, automaticamente a pessoa vai sentir aquilo que você passa. Então, quando a pessoa perceber que realmente você agiu num momento de profunda imbecilidade sua, por exemplo, essa pessoa ela vai entender que o alvo da humilhação não era exatamente ela, mas era, de repente, você. Então, essa é uma das formas, por exemplo, que a gente tem de corrigir um processo de humilhação. Porque muitas vezes você não faz nada para humilhar alguém. As pessoas muitas vezes se sentem humilhadas de uma forma simples e natural, porque elas são frágeis, ou elas são pseudamente frágeis. Então, a humilhação é um dos sentimentos mais devastadores que pode existir nessa nossa raça humana. Ele causa efeitos profundos e duradouros, efeitos que vão perdurar de uma vida para outra, que vão caminhar entre vidas. Você sai de um personagem, desencarna, depois vai absorver um outro personagem, só que no teu subconsciente você está levando todas as fragilidades ou todas as humilhações que você sofreu na vida anterior. Eu estou vendo aqui a Francisca, né? Eu estou vendo aqui o Milton, estou vendo aqui a JS, acho que é Jaciara, estou vendo aqui a Jaciara.
JS, em 1965. Então, estou vendo aqui a Jaciara. Vocês acham que vocês são essas pessoas pelas quais são chamadas todos os dias, mas não são. Boa parte dos problemas que vocês têm, que eu tenho, que nós temos, por exemplo, são problemas registrados nesse nosso subconsciente, em personalidades múltiplas, por pessoas que não compreenderam que, naquele momento, elas não precisavam registrar aquilo, ou seja, aquele tipo de humilhação, de uma forma assim tão assintosa. Então, quando alguém é humilhado, seja em situação social, familiar, profissional, as consequências podem ser variadas e muito, muito, muito fortemente negativas. Mas não exatamente tem que ser assim. Vamos imaginar que eu agora esteja em um determinado lugar e eu, de repente, esteja sendo humilhado por alguém, porque isso pode acontecer a qualquer momento, em qualquer lugar. Se eu perceber, por exemplo, se eu conseguir ter uma sensação não, se eu conseguir ter uma percepção naquele momento, por exemplo, que o outro só está projetando sobre mim uma incapacidade dele, aquilo não vai me afetar. É a mesma coisa que eu dizer, por exemplo, ao Milton: Milton, você é um cara muito burro, mas o Milton ele vai incorporar aquilo? Se o Milton incorporar aquilo, aí realmente ele vai ficar com aquela carga. Agora, vamos imaginar que eu sei que o Milton não é de nada, ele é burro, em momento algum ele é burro. De burro ele não tem nada, absolutamente nada. Então eu digo ao Milton: Milton, você é muito burro. O que o Milton vai entender dentro dessa conotação que a gente está procurando colocar? Que eu estou vendo nele, ou estou projetando nele, alguma sombra minha, alguma coisa, alguma fragilidade minha. Então, ele não vai incorporar a informação, sabe? Então, quando eu digo a ele: Milton, você é muito burro, ele vai ficar quieto, ele não vai se envolver, ele vai permitir que eu mesmo me afogue nessa minha forma equivocada de existir. Então, nós precisamos compreender que as palavras, elas têm um peso imenso. Porque, na verdade, nós estamos aqui hoje tratando de abuso emocional, né? Da humilhação, que é um tremendo abuso emocional, um dos piores, talvez, que possa existir. Eu acho que é difícil encontrar alguma coisa que, de repente, nos derrube tanto, nos destrua tanto quanto uma humilhação. E nós não estamos aqui tratando, sabe, só de humilhações que aconteçam no dia a dia, agora enquanto adultos, porque as piores humilhações que realmente fazem com que a gente não consiga andar são aquelas que nós sofremos quando crianças. Então, as palavras, elas têm um imenso peso. E quando nós optamos intencionalmente por humilhar ou menosprezar alguém, nós não estamos apenas ferindo os seus sentimentos. Nós estamos também criando laços extremamente negativos que vão durar uma vida inteira e além dessa vida. E essas energias carregadas, sabe, de dor, de ressentimento, elas se tornam um ciclo difícil de quebrar. É difícil você conseguir quebrar um ciclo denso, pesado, que você tenha gerado com alguém. É muito difícil. É quase impossível você quebrar esse ciclo, a não ser que ambas as pessoas procurem compreender aquilo que realmente aconteceu, mas, sabe, sob a luz da espiritualidade, sob a luz de uma compreensão maior, sob uma luz messiânica, vamos imaginar, né? A frequência messiânica é uma frequência de cura. Então, para que eu possa me curar de alguma coisa, eu tenho que estabelecer um processo interno de frequência messiânica. Eu tenho que olhar para o outro como sendo uma extensão minha, e deveria ser assim. Todos nós deveríamos agir assim, porque nós não estamos desconectados, muito pelo contrário, a conexão entre nós é algo são laços extremamente fortalecidos, fortes. Então, veja só, eu acho importante salientar que a humilhação ela pode levar a uma queda drástica de autoestima, que também não vai nenhuma novidade. Porque quando você ouve, você é muito idiota,
e você acredita, uma coisa é dizer a uma pessoa que ela é idiota, ela não acreditar naquilo, ela simplesmente vai embora, né? Eu digo a uma pessoa, sabe, sujeito, você é um sujeito idiota, você é um imbecil, e aquele pessoal, aquela pessoa, em especial, estava num nível de consciência superior, um pouco superior, né? O que ele vai fazer? Ele vai embora, ele não vai dar nem atenção para mim. Agora, vamos imaginar que eu me sinta um idiota e esse sujeito, ele diz para mim, Palermo, você é um idiota. Eu vou ficar enfurecido. Como é que aquele sujeito conseguiu perceber que eu sou tão idiota assim? Então, aquilo vai ter um peso sobre mim, mas não exatamente o peso está sobre esse personagem Palermo. Mas esse peso, na verdade, é relativo a alguém que vive dentro do Palermo, né? Então, a pessoa humilhada, ela vai se sentindo inferior, não é? E ela vai desenvolvendo uma visão distorcida de si mesma. Quantas pessoas moram aí dentro de você agora que não te deixam evoluir, que não te deixam crescer, que não te deixam estudar, que não te deixam melhorar a sua condição de vida? Há muita gente que quer melhorar a condição de vida, quer ganhar mais dinheiro, quer ter uma qualidade de vida melhor, mas não faz absolutamente nada para isso. Só que, de repente, você olha para uma pessoa e você vê que essa pessoa ela tem uma capacidade física imensa para estudar, para aprender novas informações, para modificar completamente a vida dela, mas, e de repente, ela não consegue dar um passo, porque ela tem uma baixa autoestima. Essa baixa autoestima é uma visão distorcida dela mesma. Então, se você tem baixa autoestima, entenda, você precisa de ajuda. Ou pelo menos tem que compreender isso, sabe? A sua baixa autoestima é uma visão irreal, é uma visão distorcida que você tem de você. Se todos nós somos o próprio Deus em ação, existindo nesse planeta, se todos nós somos o próprio Deus em ação, aqui e agora, existindo nesse planeta, então como nós podemos nos sentir frágeis? Deus, você pode imaginar qualquer coisa de Deus, menos que ele seja frágil ou incapacitado. Então, se Deus habita dentro de nós, e o nosso objetivo maior nessa vida é expressar Deus, é expressá-lo nas nossas atitudes, como é que eu posso me sentir fraco? Se eu estou me sentindo fraco, é porque alguém dentro de mim está fraco. Porque cada vez que você encarna com a possibilidade de se libertar de tudo aquilo que não te serve mais. Só que a sociedade como um todo vai te colocando sempre no mesmo lugar. Nós já falamos disso, inclusive, em lives anteriores também. Bom, essa diminuição da autoimagem não só afeta a confiança em situações futuras, mas pode te levar a ter medo de oportunidades. Vamos imaginar que o garoto, menino, né? Ele conheceu uma garotinha, uma menina, uma coisa prática do dia a dia. E, de repente, por qualquer motivo, ele fez alguma coisa que aquela garota, ou vice-versa, acabou não gostando. E essa garota diz a ele uma série de coisas, ou esse menino diz àquela garota uma série de coisas, aquilo vai ficar projetado no subconsciente da pessoa, né? Vamos imaginar que essa situação ela se perdure, que essa situação ela se instale dentro dessa pessoa. Ele não vai conseguir, tanto a garota quanto o garoto não vão conseguir ter um relacionamento decente com ninguém. Porque cada vez que ele iniciar um novo relacionamento, ou ela iniciar um novo relacionamento, essas pessoas vão estar completamente comprometidas. Elas vão estar absolutamente limitadas. Porque se alguém chega para você agora e diz uma imbecilidade qualquer para você, e aquela imbecilidade te pegou, aquilo está dentro de você, mas não pertence a você. Se alguém diz alguma coisa a você e você aceita aquilo, você incorpora e aquilo, entende? Aquilo não está dentro do personagem que você, não faz parte do seu personagem atual. Faz parte de uma personalidade anterior. Então, se você ouve alguma coisa agora e aquilo te pegou, entenda, faz parte de uma personalidade anterior. É alguém que mora dentro de você. É um inquilino que está aí dentro de você. E Deus, como é um cara muito legal, cada vez que a gente nasce, ele coloca todos os inquilinos dentro da gente. Ele coloca dentro do nosso subconsciente todas aquelas pessoas frágeis, complicadas que nós já fomos um dia. Porque nós temos hoje como
fator primordial, ajudar aquelas pessoas a se libertar. Porque enquanto não houver um processo de libertação naquelas pessoas, nós não conseguimos nos libertar também. Então, esse monte de situações relacionadas à humilhação vai gerando ciclos desenfreados de isolamento e insegurança. Sabe, todas as pessoas, veja, eu quero que você se autoanalise. Se você, nesse momento, se sente uma pessoa insegura, tanto faz, homem e mulher, se você se sente inseguro ou insegura, entenda que essa insegurança, ela não faz parte do seu personagem atual. Essa insegurança, ela é parte integrante de pessoas que você já foi um dia. Pessoas que você vai precisar aprender a lidar com elas e ajudá-las. Quando você está na sua empresa, na sua casa, e de repente um amigo, uma pessoa que você gosta muito, diz a você, poxa, fulano ou fulana, eu não estou bem, sabe, eu estou passando por isso, você não vai querer ajudar essa pessoa? É a coisa mais natural do mundo você querer auxiliar essa pessoa. E, no entanto, veja só que coisa interessante. Quando essa pessoa que mais precisa da sua ajuda, ela habita dentro de você e você não sabe que ela existe, você não vai ajudá-la. E é fundamental que realmente você se predisponha a querer auxiliar essas partes suas internas. Quando Jesus dizia, fulano, faça tudo pelo seu próximo, sabe? Jesus, ele vivia num nível de consciência muito elevado. Então, o nosso próximo não eram as pessoas com quem nós convivíamos. O nosso próximo, aquele se reportava, eram as pessoas que habitavam dentro de nós, essas personalidades múltiplas. Bom, então, enfim, quando nós humilhamos uma pessoa, nós vamos gerar consequências gravíssimas, sabe? Para a vida inteira. A pessoa que sofre essa humilhação, ela não se sente apenas inferior, mas isso vai impactar na autoestima dela, nas suas relações, na sua saúde mental, na sua saúde emocional. E esse ciclo de desrespeito que nós imprimimos em uma pessoa, no plano mental de uma pessoa, quando essa pessoa é humilhada, isso vai ser transmitido e vai influenciar todas as pessoas ao redor dela. Olha que coisa louca isso, né? Então, se você humilha alguém, ou se você se sente humilhado, essa humilhação que você imprimiu no outro, ou que foi absorvida por você, isso você vai propagar no meio em que você vive. Então, uma pessoa insegura, por mais seguras que sejam as pessoas com quem elas convivam, sabe, com quem essa pessoa insegura conviva, por mais seguras que sejam essas pessoas, aquela insegurança vai influenciar em algum momento na vida daquela pessoa que é mais segura. Então, quando você humilha alguém, você está decretando a falibilidade, ou seja, aquela pessoa vai falir. Sabe, aquele personagem, de repente, ele pode falir, e pode falir não exatamente por sua causa, mas aquilo que você fez poderá ter um peso de extrema importância na falência de uma personalidade que teve tudo, ou que tinha absolutamente tudo para superar dificuldades de vidas anteriores. Bom, a falta de controle e a vulnerabilidade sentidas no momento da humilhação, ela podem se transformar em agressividade contida. Agressividade contida. Hoje, o que mais a gente... infelizmente, né, isso é muito ruim, mas é um fato que acontece. De tantas humilhações que nós sofremos, isso vai gerando dentro de nós uma agressividade contida. Sabe as pessoas que se machucam? Pessoas que têm prazer em se machucar, pessoas que têm prazer em se mutilar, em automutilação, isso é uma agressividade contida. Vai. Então, imagina só que um adulto, né, um pai, ele vai humilhar um menino, uma menininha, uma criança de 5 anos de idade. Que capacidade essa criança tem de reagir? Nenhuma. Ela vai gerar essa humilhação
que você está projetando sobre a sua mulher, sobre seu marido, sobre seus filhos, sobre os seus amigos, sobre as pessoas que você conhece, está gerando uma agressividade contida, que de alguma forma aquilo vai explodir. E veja só, você gera uma situação agora e você vai embora. Você esquece aquilo que você falou, mas o outro que ouviu, ele não vai esquecer. E a vida daquela pessoa, de repente, vai entrar num buraco, vai entrar numa situação bastante desastrosa, e você terá participação, queira ou não, você terá uma participação no fracasso daquela pessoa. Mesmo não se lembrando, mesmo não tendo consciência daquilo que você fez naquele momento, no momento em que aquela pessoa cair, no momento em que aquela pessoa falir, você vai ter uma participação energética nisso. Não é que você vai ser culpado ou que você será punido, mas a punição ela será natural, porque nós agimos e reagimos com o nosso o ambiente onde nós existimos de formas que nós não conseguimos sequer ter consciência disso, da consciência, da forma, de tudo aquilo que acontece ao nosso redor. Quando você está trabalhando, muitas coisas estão acontecendo que você não percebe, sabe? Coisas estão se processando no plano espiritual sem que as pessoas percebam. De repente, um dia você acordou para ter um dia maravilhoso, para ter um dia feliz, mas um fato isolado e aparentemente sem sentido faz com que o seu dia seja um fracasso total. Sabe, você de repente levantou naquele dia para atingir um grande objetivo e você estava muito perto de atingir aquele grande objetivo, mas basta um fato diferenciado ou inesperado para fazer com que o seu dia seja um desastre total. Então, nós estamos falando aqui de situações que geram ansiedade, que geram depressão e que geram comportamentos autodestrutivos. Por isso, é de extrema importância quando você vai falar a alguém, você vai falar a alguém ou a você mesmo alguma coisa. Porque a humilhação é uma coisa ruim. Agora, a auto-humilhação é algo que não tem nem como ser mensurado, né? Porque cada vez que você tem uma baixa autoestima, cada vez que você é uma pessoa insegura, cada vez que você não tem ou se sente incapacitado de fazer determinadas coisas, você está absorvendo você mesmo, não precisa nem de ninguém, você não precisa nem de inimigo, sabe? Há pessoas, por exemplo, que não precisam de inimigas, elas estão sempre prontas para se mutilar, são pessoas autodestrutivas, né? São pessoas que estão tão acostumadas a não ter nada, são pessoas que estão tão acostumadas a sofrer, pessoas tão acostumadas a serem largadas de lado, que aí automaticamente elas não querem mais que ninguém faça isso, porque elas mesmas conseguem já fazer. A boa notícia é que nós podemos quebrar esse ciclo, né? Então, quando nós escolhemos respeitar e apoiar e elevar as pessoas, não apenas nós transformamos a vida dessas pessoas, mas também nós transformamos a nossa vida. Porque quando você começa a perceber que você é uma extensão daquela pessoa que você está humilhando, então, quando você a humilha, você está se humilhando também. Quando você a desvaloriza, você está se desvalorizando também. Porque a energia é uma via de mão dupla. Não é algo que você mande e o outro pega, absorve e segura aquilo sozinho, não. Ele devolve, mesmo ele não tendo reação, no caso de um adulto e uma criança de 5 anos, a energia retorna. Aquilo fica registrado dentro de você. Então, aquele processo de humilhação, ele vai fazer com que, de repente, você fracasse na sua existência, com que você fracasse na sua vida, quando poderia ter um sucesso danado. Então, é muito importante nós tratarmos os outros com respeito, sabe? Mesmo que você entenda que o outro não mereça o seu respeito, sabe? Porque essa questão de merecimento é uma questão de compreensão. É muito fácil nós julgarmos uma pessoa porque nós não estamos vivendo dentro dela. Falamos isso, inclusive, na live anterior. É muito fácil você julgar o caminhar de uma pessoa, mas coloca o sapato dela e vai andar no lugar dela. Então, cada vez que você está diante de uma pessoa grosseira, de uma pessoa que agride a tudo e a todos, essa pessoa não precisa de ódio,
Essa pessoa não precisa, de maneira nenhuma, que você sinta raiva dela, ou ressentimento, ou rancor. Essa pessoa precisa de compaixão. E a maior parte das pessoas com quem nós convivemos, começando por nós, precisam de compaixão. Então, como é que eu vou ter compaixão por uma pessoa que me agride se eu não consigo ter compaixão por mim mesmo, quando eu sozinho me coloco numa situação de inferioridade? Então, eu preciso me libertar das amarras, dessas cargas positivas todas que eu venho criando, participando, co-criando, coparticipando no decorrer de milhares e milhares de anos. A verdadeira força que a gente pode pensar nesse sentido está na nossa capacidade de construir e manter relações saudáveis. Se eu vou conviver com uma pessoa que é fofoqueira, se eu vou conviver com uma pessoa que adora falar mal dos outros, que adora crescer nas costas dos outros, o que eu preciso fazer é me desvencilhar dela, né? Porque não há como você conviver com uma pessoa agressiva e, de repente, não se misturar no campo eletromagnético dela. A melhor coisa que nós temos a fazer, por exemplo, numa situação como essa, é procurar evitar ao máximo conviver com aquela pessoa, entendendo que aquela pessoa tem a história dela para ser vivida. E, de repente, a história dela não condiz com a nossa. Então, ao refletir sobre as nossas ações, sobre as nossas palavras, nós temos a oportunidade de mudar o mundo ao nosso redor. Porque quando você está caminhando, né? Você está caminhando, você segue um caminho, você fica na expectativa de que os teus familiares te acompanhem, não vai dar certo, porque cada um dos teus familiares está vivendo uma realidade de espaço-tempo diferente da sua. Então, não tenha medo de seguir um caminho solitário, um caminho sozinho, porque no caminhar, no decorrer do caminhar, no decorrer do seu caminho, automaticamente, muitas pessoas que se assemelham a você, que pensam de forma semelhante a você, vão se aproximar. Existe um lado que deve ser analisado com relação a essa questão da humilhação. Existem pessoas tão fortes que não se deixam humilhar por ninguém. Então, a humilhação ela pode gerar uma reflexão interna, uma profunda reflexão interna. Em alguns casos, ela pode ser um impulso para a mudança. Na década de 1980, eu vivia em Guarujá, que é uma cidade litorânea. Aqui, para quem está na Baixada Santista, conhece Guarujá, mas para quem está longe, por exemplo, aqui é litoral, Santos, né? É onde eu resido. Então, a cidade vizinha, uma das cidades vizinhas aqui é o Guarujá. E naquela década de 80, eu convivia muito com pessoas do Guarujá, porque eu trabalhava lá, inclusive, né? E na década de 70, alguns anos antes, houve um fato que ficou marcado naquela cidade, né? Porque existiam muito poucas casas ali na Praia da Enseada, por exemplo, de frente para o mar. E só existiam casas muito grandes, casas suntuosas, casas de pessoas com muito dinheiro, né? E um determinado dia, provavelmente sábado, domingo, sei lá, não sei exatamente, mas um determinado dia, uma pessoa andava pela praia e ela viu aquela movimentação de gente chegando naquela casa, porque não havia uma pista, era tudo areia, sabe? Você chegava naquele local através da areia da praia. Então, ele viu aqueles carros chegando, aquelas pessoas suntuosas, e ele se aproximou da casa, mas não querendo entrar, só para olhar, né? Só para olhar, pela curiosidade, para saber exatamente o que acontecia ali, porque ele é uma pessoa extrovertida, sempre foi e continua sendo, mesmo hoje já com uma idade bastante avançada, mas na época era uma pessoa que adorava o novo, sabe, adorava o belo, e de repente ele se aproximou e um segurança o segurou, sabe, não deixou ele nem se aproximar da casa, porque não existia pista, não existia calçada, era tudo, terminava na areia da praia. E aí, de repente, o dono dessa casa, ele se dirigiu, ele estava próximo, recepcionando os seus convidados, e aí essa pessoa perguntou, poxa vida, que legal, que coisa bacana, o que está acontecendo aí? E aí, de repente, aquele sujeito disse para ele, vai embora daqui,
peru que fala, aqui não canta, uma coisa mais ou menos assim. Ao invés de se sentir humilhado, esse sujeito olhou para ele e diz, mais ou menos isso, porque isso é o relato daqueles caiçaras que moravam ali naquela época. Ele disse: fique tranquilo, eu vou comprar a sua casa, eu vou tirar você dessa casa. E não deu outra. Muito tempo depois, esse sujeito ele veio de fato a comprar aquela casa porque o dono da casa foi à falência. O nome desse sujeito é Seno Abravanel, Silvio Santos, né? Então, ao invés de se deixar levar pela humilhação que aquele italiano tentou projetar sobre ele, ele pegou aquilo como mais um impulso para atingir o objetivo dele, que era se tornar alguém importante. Então, algumas pessoas transformam as suas experiências de humilhação em combustível para um crescimento pessoal, sabe? Para ter um processo imenso de resiliência. Eles utilizam a humilhação como uma oportunidade de autoavaliação. Quando você está diante de uma pessoa que tem uma estrutura interna bem fortalecida, ou mais fortalecida possível, por exemplo, e você critica essa pessoa vai te agradecer, sabe? Agora, quando você critica uma pessoa que se sente fraca, quando você critica uma pessoa que se sente frágil, incapacitada, essa pessoa ela vai voar na tua jugular, porque você percebeu a incapacidade dela. Então, uma pessoa fortalecida, ela não se deixa levar para um processo de humilhação. Ela utiliza aquela humilhação como uma escada para que ela possa subir e atingir o objetivo dela, nesse sentido que eu queria me colocar. Então, essas pessoas utilizam a humilhação como uma estrutura para gerar mudanças a nível social, a nível emocional. Agora, um fato importante ainda disso, nesse sentido, porque a gente já está terminando, é procurar compreender que nada acontece nesse plano, nada acontece nesse planeta ao acaso. Tudo aquilo que acontece nesse planeta acontece porque nós criamos. Tudo aquilo que acontece nesse planeta, tudo aquilo que acontece na nossa vida é criação nossa. Então, se você está sendo agredido, entenda isso. Você já teve muitos momentos de agressão. Você já participou, embora seja difícil de aceitar isso, mas é assim que acontece. Eu, por exemplo, tenho uma tendência reativa bastante grande. Em muitas encarnações, eu matei pessoas, eu era guerreiro. E guerreiro não entra num campo de batalha para conversar, para dialogar diplomaticamente. Ele entra para matar ou morrer, né? Então, muitas e muitas e muitas vezes, nós já agredimos, já machucamos, já destruímos pessoas. E aí, automaticamente, cada vez que você agride alguém, você gera no universo uma possibilidade daquela pessoa te devolver aquilo que você fez. Ela pode não te devolver agora nessa vida, mas ela vai te devolver numa outra vida. Então, quando nós começamos a interpretar essa questão da humilhação pelo âmbito da espiritualidade, nós começamos a nos dar conta de que aquilo que está acontecendo é uma fagulha infinitamente menor àquilo que nós já projetamos em outro tempo. Isso significa o quê? Que eu devo simplesmente agir como as pessoas fortes. Ao invés de absorver aquela humilhação e me deixar abater por ela, eu posso utilizar essa humilhação, sabe, como uma escada para atingir objetivos. Isso também é algo que eu venho fazendo na minha vida desde criança, né? Cada vez que eu me sinto limitado, cada vez que alguém tenta me limitar, aquilo só me dá mais força e mais energia para superar, para suplantar. Então, a humilhação, ela vem como uma marca de muitas coisas que nós já fizemos de muito ruim. Ninguém vai te agredir, ninguém vai te machucar, ninguém vai te bater, ninguém vai te destruir sem motivo algum. Se acontece isso na sua vida, é porque você gerou esse motivo. Talvez, provavelmente, muito provavelmente, não nessa encarnação.
Então, a leitura que você tem é, poxa, mas eu não faço mal a ninguém, por que tanta gente me faz mal? Você não faz mal a ninguém hoje, né? Bem, então, o resultado da humilhação, ele é complexo e é multifacetado. Enquanto ele pode causar impacto profundo em algumas pessoas, negativo, né? Impacto negativo profundo na vida de muitas pessoas, para outras pessoas pode ser justamente o motivo da virada, sabe? Eu vou provar, não para o outro que eu sou melhor, mas eu vou provar para mim mesmo. Porque se alguém diz a mim, olha, você é um idiota, e eu reconheço aquela idiotia em mim mesmo, então é o momento em que eu vou utilizar para me estruturar, para fortalecer as minhas bases e simplesmente romper com esse sentimento desequilibrado, porque isso é absolutamente desequilibrado. Então, promover, sabe, é bastante importante que a gente grave esse, com relação a essa questão da humilhação, que nós não devemos tolerar absolutamente nada, nem de nós para os outros, nem dos outros para nós. Se você tem a tendência a humilhar pessoas, muda a sua frequência agora, muda os seus pensamentos, muda a sua forma de agir agora. Você não pode, em momento algum, tolerar a possibilidade de você ser humilhado ou de você humilhar alguém. Porque cada vez que você faz alguma coisa ruim contra uma pessoa, essa coisa ruim, ela se volta contra você, porque você é um espelho, a vida é um espelho. Cada vez que eu faço coisas boas pela humanidade, a humanidade me devolve coisas boas. Isso é um fato. Mas não porque eu esteja dizendo, milhares de pessoas vêm dizendo isso há milhares de anos, né? Então, nós precisamos promover ambientes de respeito, ambientes aonde aquilo que vai... situações onde eu preciso entender, eu preciso compreender isso. Aquilo que eu estou emanando vai voltar para mim, né? Essa imagem aqui agora, como se fosse um espelho, eu estou com uma camisa azul, não posso esperar que ela me devolva a minha imagem com uma camisa branca. Então, se aquilo que eu estou emanando vai voltar para mim, então tudo aquilo que você emana de ruim, para quem quer que seja, vai voltar para você. E não adianta depois reclamar. Não adianta depois dizer que você é um cara legal, que você é uma pessoa legal. Enfim, se você está achando esse vídeo legal, procura curtir, sabe? Para que o vídeo possa ser, para que o trabalho possa ser, esse conteúdo possa ser propagado para mais pessoas. Eu vou dar um curso agora, pessoal, que vai iniciar no dia 28 de agosto. É um curso de terapia anti-magia. Ele será nos dias 28 de agosto, 4, 11, 18 e 25 de setembro, das 19 às 22 horas, através do Google Meet. Nós vamos tratar, nesse curso, de muitos casos relacionados à humilhação, de muitos casos que a gente tem registrados como obsessão, possessão, auto-obsessão. Cada vez que você vive um processo de auto-obsessão, é um registro de humilhação antiga, humilhação secular, humilhação milenar, coisas que você tem registradas no teu subconsciente e que, de repente, vêm à tona agora, através de processos de auto-obsessão. Enquanto você entra num processo, quando você começa a gerar processos de auto-obsessão, não vai dar outra. Simplesmente a sua vida ela vai se transformar numa situação caótica, porque todas as pessoas a quem você prejudicou em uma ou vidas anteriores, essas pessoas vão acessar a existência que você tem atual, e é de repente quando a sua vida para de fluir, né? Então, essa técnica, a terapia anti-magia, ela nos ensina a trabalhar em nós mesmos processos de anti-magia, ou seja, conter essas agressões espirituais que nos aconteçam e também auxiliarmos os outros. É um curso que é destinado a profissionais da área de saúde mental, saúde emocional, saúde física, e também a pessoas que queiram se conhecer melhor, queiram se libertar. Essas minhas lives, elas têm como propósito trazer informações sobre a vida e ferramentas, sabe, da espiritualidade para que a gente possa modificar o contexto da nossa existência. Portanto, sintam-se à vontade agora, a partir desse momento. Eu já vejo o que você escreveu, Maristé.
Sinta-se à vontade para compartilhar as suas dúvidas e os seus questionamentos de tudo aquilo que nós falamos. O objetivo da live é justamente trazer à tona informações que, de repente, estão escondidas no nosso subconsciente, que não nos deixam andar, caminhar. Eu vou ler o que vocês escreveram aqui. Eu estou vendo que a minha live, eu acho, essa live acabou não saindo no Instagram. Eu não sei, de fato, o que houve aqui. Não saiu. Infelizmente, não saiu. Fiz alguma bobagem aqui que a live não vingou. Eu acredito que não tenha vingado. Bem, quero saber exatamente o que vocês pensam sobre o que nós estamos falando aqui. Me enrolei todo no começo aqui, porque eu sou um zero à esquerda com informática, né? Com internet, com essas coisas todas. E eu acho que, de repente, o Instagram deve ter mudado alguma coisa, porque eu não estou vendo ninguém falando lá. E eu fiz alguma bobagem, o pessoal não saiu. A Rita está dizendo, Palermo, há pessoas que são psicopatas. Sim, sim, Rita. Rita, se nós formos pensar por esse lado, a psicopatia, ela é algo que habita todos nós. Todos nós temos traços de psicopatia. É que existem pessoas que têm traços muito, muito, muito avantajados, né? Mas a psicopatia, ela é um reflexo dessas personalidades múltiplas todas que habitam a nossa existência. Boa noite a todos. Milton, por honra e dignidade, os antigos samurais faziam harakiri, o que no Ocidente tem outro nome, é condenado. Qual o seu entendimento sobre isso? Eu acho que isso é completamente equivocado. É completamente equivocado. Isso é uma coisa completamente ruim, muito, muito, muito ruim. Veja só, Milton, vamos analisar a vida como Deus analisaria. Vamos procurar analisar a vida dessa forma. Para você estar utilizando um corpo, para você ter um novo personagem, você teve que trabalhar muito para isso. Você precisou se estruturar muito para isso, por séculos e séculos e séculos. Então, quando você consegue... Um minutinho, Milton. Quando você consegue um novo personagem e você dá cabo a esse personagem, você destrói esse personagem, você está matando Deus. É uma visão. Veja só, eu posso matar uma pessoa, posso matar várias pessoas, eu vou ter que responder por isso, né? Mas se eu tirar a minha própria vida, eu não tenho como responder por isso, porque lá no mais profundo, lá no mais profundo inconsciente, o que uma pessoa dessa, que essa pessoa está fazendo, é querendo matar Deus, porque Deus é um termo extremamente mal compreendido na nossa realidade humana. Deus não é uma pessoa, Deus não é um ser, mas acontece que nós temos uma série de informações registradas aqui no nosso subconsciente de coisas que a gente não aceita, de coisas que a gente não entende, coisas que a gente não consegue compreender. Porque aquilo que nós chamamos de Deus é um inquisidor, são pessoas que nos manipulam, né? A vida humana, ela é estruturada em conceitos da Illuminati, ela é estruturada em conceitos que são absolutamente agressivos a nós. Então, muitas vezes, agora, de repente, de uma forma inconsciente, você não lembra, não sabe por que exatamente, mas você é levado a tirar a própria vida como um fato de não aceitação para um sistema que você entrou. Você entrou porque quis entrar. Você entrou nesse sistema porque foi essa sua vontade. Então, eu acho que é completamente destrutiva essa ideia do harakiri, sabe? Porque, na verdade, se eu tiro a minha vida agora, vamos imaginar, eu tenho uma previsão de existir dentro desse corpo por 80 anos. E se aos 60 anos eu tiro a minha vida, se aos 40 anos eu tiro a minha vida, por exemplo, se aos 30 anos eu tiro a minha vida, se aos 30 anos eu tiro a minha vida, existe um período, um lapso de espaço-tempo de 50 anos no qual eu vou ficar preso, no qual eu vou ficar completamente envolto em sombras. É assim que eu consigo entender. Pode até ser que eu esteja equivocado, mas não importa, a minha forma de entender é essa. Então, se eu trabalhei muito para ter essa encarnação,
eu tenho que fazer essa encarnação dar certo, Milton. Bom, a Francisca está dizendo, ouvi muito essas palavras do meu ex-marido e levava na brincadeira, e até que percebi que o que queria era me diminuir, baixar a minha frequência. Infelizmente, sabe, Francisca, infelizmente, há muitas pessoas assim, mas as pessoas, elas projetam ou querem projetar no outro a fragilidade ou a inferioridade que existe nelas, sabe? O importante é, quando você percebe que você convive com uma pessoa assim, se desvencilha dela, se distancia dela. A melhor forma que nós temos para solucionar casos assim é nos distanciando dessas pessoas. Ou está pensando que vai na festa com essa roupa? Nós falamos sobre isso, inclusive, na semana passada, Francisca. Pelo que eu me lembro, acho que você estava nela, na live. Se não estava, procure assistir a live da semana passada. A gente falava justamente sobre isso, sobre essa questão do domínio, sabe, da manipulação energética. Regiane não está atrasada, chegou na hora, a live vai ficar gravada, pelo menos aqui no YouTube. Não sei o que está acontecendo no Instagram, mas eu acho que aqui no YouTube vai ficar gravadinho, bonitinho. A Amanda está dizendo que alegria te encontrar, mestre. Alegria minha de poder ter você aqui com a gente. Muito bem-vinda sempre. Josué, bem-vindo. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Uma coisa legal da internet é isso, né? A gente vai integrando pessoas no mundo inteiro. Pessoas que você nunca teria a oportunidade de conhecer, você passa a conhecer em função da internet. A Francisca está dizendo, meu povo é guerreiro, para sobreviver tem que lutar contra a discriminação de hoje chamado de ladrão e trapaceiro. Veja, o que nós precisamos agora fazer é concentrar, no meu modo de entender, tá bem, Francisca, a nossa atenção em nós próprios, sabe? Eu não preciso ver o erro dos outros. Se eu consigo ver o erro dos outros, é porque aquele erro está em mim. Procura imaginar uma criança andando na rua, uma criança com 5 aninhos de idade, e de repente vê uma pessoa extremamente mal intencionada e diz a ela, você quer tomar sorvete? A criança ela não tem malícia, ela não tem maldade. Ela vai. E ela vai entrar numa situação desastrosa, porque ela não tem maldade. Então, quando eu vejo coisas erradas nas outras pessoas, é porque aquelas coisas erradas existem em mim. Senão aquilo não vai nem me chamar a atenção. A Maria Esther está dizendo, criado antimatéria. Depois você me explica melhor, que eu não entendi o que você quis colocar. De repente, talvez tenha sido relacionado a algo que esteja falando naquele momento, né, Maria Esther? Amanda fala sobre o curso. Entra como autoconhecimento? Sim, claro. É um curso, é uma terapia. Você vai aprender a trabalhar com antimagia, né? Você vai aprender a conter no teu subconsciente informações que te levem a fracassar. Você vai conter no seu subconsciente informações que te levem a ser um desastre nessa encarnação, um desastre nessa vida. Esse curso de terapia antimagia é o resultado de todo o trabalho que eu venho fazendo, ou seja, é a integração de várias técnicas que eu venho utilizando nesses 25 anos. Né? Você faz um curso de reiki, você faz um curso de radiestesia, você faz um curso X, Y, Z, não importa o curso que você fez. Você não pode pensar nesses cursos como sendo algo separado, sabe? Eles não são algo separado, não são técnicas separadas. Todas elas se integram. Então, a terapia antimagia é a integração de uma série de terapias que eu venho praticando nesses últimos 25 anos. A Maricela foi criada antimatéria. Poxa vida, não estou entendendo o que você quer dizer, Maricela, desculpa. Reflexões, legal. A Amanda está dizendo, não está no Insta mesmo. Poxa, que pena. Alguma bobagem que eu fiz aqui. Deixa eu colocar essa aqui para as pessoas poderem ver. Quando não estivermos nos sentindo bem, com esse curso, iremos conseguir nos harmonizar? Sim, claro que sim. Claro. Para que eu possa atender pessoas o dia inteiro e todos os dias, eu tenho que cuidar de mim. Não é? Se eu não estiver estruturado, como é que eu vou conseguir auxiliar as pessoas? O objetivo maior de um curso de terapia, quando você o faz, é para você conter na pessoa mais importante da sua vida, que é você mesma, situações sombrias.
Josué vai fazer o curso, será bem-vindo. Jaciara, uma pergunta. Vamos lá. Uma pergunta. Ouvi falar que se nos ajoelhamos, sentados sobre os pés, com o queixo no baixo, mãos acima da cabeça aberta, nossa conexão espiritual será melhor. Isso é algo criado pelas religiões. Jaciara, isso é algo criado pelas religiões, sabe? Vou repetir, se bem que vocês estão tendo a oportunidade de ler a pergunta dela. Eu ouvi falar que quando uma pessoa está ajoelhada, né, cabeça para baixo, com as mãos para cima, Deus está atuando melhor sobre ela. Não, Deus atua sobre nós 24 horas por dia, porque Ele está em nós. Eu não tenho que me levantar as mãos e buscar no universo uma energia que está dentro do meu coração, está dentro da minha chamatrina. Essa é a minha forma de entender. Eu não quero bater de frente com ninguém, sabe, Jaciara? Não é esse o objetivo da live. O objetivo da live é trazer algumas informações que nos auxiliem a ter uma qualidade de vida melhor aqui agora. Então, se eu quero expressar Deus, eu preciso parar, fazer silêncio, fechar os olhos, porque Ele está dentro de mim, Ele não está fora de mim. Bom, pessoal, eu fico feliz por terem participado da live. Na verdade, se eventualmente tiverem ainda alguma dúvida, alguma colocação a fazer, escrevam abaixo nos comentários, abaixo do vídeo, e eu vou responder com certeza absoluta. A Jaciara está dizendo: foi o que pensei, gratidão, sempre nos auxiliando. Olha, Jaciara, na verdade é a minha forma de ver, né? Como eu tenho uma conexão com o grande arquiteto do universo, uma conexão com o Criador, e é completamente distante daquilo que as religiões colocam, então tudo aquilo que eu vejo sobre Deus é de uma forma diferente. Mas a pessoa que se julga necessitada de se ajoelhar, levantar as mãos, e ela acredita que aquilo vai ser o diferencial na vida dela, ela deve fazer. Ela deve fazer. Ela ouviu, a Jaciara está dizendo que ouviu de uma pessoa que se diz mago. Mago, Jaciara, o que é mago? O que significa mago? Se nós formos analisar a palavra mago, nós vamos ver que todos nós somos magos. Todos nós nascemos magos. Todos nós nascemos para transmitir a luz crística que habita em nós para tudo aquilo ao nosso redor, para tudo que está ao nosso redor, para o mundo animal, para o mundo vegetal, para o mundo mineral, né? Então, quando eu entendo que eu sou um com Deus, eu começo a espelhar em tudo ao meu redor essa frequência divina. E quanto mais eu consigo transformar as sombras que existem em mim, transformar em luz, mais ainda eu vou me tornando. Esse momento de magia, esse momento, essa frequência que a gente chama de magia, ela vai se espelhando em todas as pessoas ao nosso redor. Bem, a Francisca está dizendo que é grata, sou eu que agradeço, tá bom? Pessoal, se vocês gostaram da live, por favor, compartilhem com pessoas conhecidas, né? E deem aí um like para que o YouTube possa propagar esse conteúdo para mais pessoas. Obrigado a todos pela participação. Semana que vem nos vemos novamente com um novo tema. Tchau, gente. Desligando aqui.